Bom, dando continuidade aqui na aula 10, tá? Vou compartilhar aqui alguns exercícios e mais algumas explicações. Vamos partir aqui. Eu vou... Mas antes de passar a parte para o exercício, eu vou fazer umas explicações aqui de outro tópico, que é a ebulição com convecção forçada, tá? Que até então estava falando de ebulição chama ebulição em piscina, né? Bom, tá, beleza. Então, o que seria essa ebulição com convecção forçada? Um caso mais típico são das caldeiras, tá? Onde caldeiras aquatubulares, onde tem o escoamento de água, por exemplo, né, dentro dos tubos, a uma determinada velocidade, tá? Então, assim, vai ser uma explicação bem rápida, tá? Nem exercício resolvido tem, mas é só mostrar para vocês que isso acontece. É uma comparação entre ebulição em piscina, vai ter esse nome porque veio do inglês, tá? Da tradução ao pé da letra. Tá? Ebulição em piscina em comparação com a ebulição forçada, está nesse texto aqui, ó, bem curto. Valores experimentais de até 35 megawatts por metro quadrado foram relatados na ebulição forçada, tá? Na ebulição forçada. E ebulição em piscina, 1,3 megawatt por metro quadrado, né, que é a ebulição máxima que vocês veem naquelas curvas, que eu mostrei lá no primeiro vídeo, não lembro se era primeiro ou segundo vídeo, acho que primeiro vídeo deste capítulo. Tá? Aí existem algumas fórmulas, como essas aqui, né? A diferença entre elas se dá uma situação onde há uma baixa velocidade de escoamento trialta. E como é que faz, antes de mostrar as fórmulas, né, como é que faz para descobrir, né, se é alta ou baixa? Né? Tá aqui a explicação. As regiões de alta e baixa velocidade, respectivamente, são determinadas em função do valor do parâmetro de fluxo térmico, Q duas linhas máximo, está bem pequeno aqui, mas vou ler para vocês, Q duas linhas máximo sobre massa específica do vapor, ρV, HFG vezes velocidade, C menor ou maior que 0,275 sobre π vezes ρL sobre ρV, né, que é a massa específica do líquido sobre massa específica do vapor. Essa fração elevado ao meio, né, isto é, raiz, né, de ρL sobre ρV, mais 1. Então, primeiro faz esse cálculo, né, esse aqui que eu estou apontando, 0,275 sobre π vezes a raiz de ρL sobre ρV mais 1, e depois faz esse cálculo aqui, que é duas linhas máximas sobre ρV, HFG vezes velocidade. Tá. Aí, se esse valor aqui, correspondido por essa fórmula, for menor que esse valor aqui, é um escoamento de alta velocidade. Tá? Por que eu falo isso? Porque o V aqui está no denominador, né? Quanto maior o valor de V, ele tende a puxar todo esse valor para baixo. Tá? Então, se o V for muito alto, o valor da equação vai ser baixo, né? E então vai ser menor do que essa equação aqui. Então vai ser considerado uma região de um escoamento de alta velocidade. De baixa velocidade, né, V baixo, então essa fração vai ser mais alta, então vai ser maior do que essa equação aqui, tá bom? E aí, depois de determinar isso, vamos partir para o uso de uma dessas fórmulas aqui, baixa velocidade, né, vocês estão vendo aqui que o numerador de ambas as fórmulas aqui são iguais, né, Q duas linhas máximas sobre ρV HFG vezes velocidade, né? E tem essa equação aqui para baixa velocidade, está aqui número de Weber, que é esse aqui, ρV, o quadrado da velocidade, vezes diâmetro, sobre tensão superficial, né? Que coeficiente de tensão superficial que está lá, naquelas tabelas lá no final do livro. Tá? Considerando aí o diâmetro e o escoamento, né, de uma tubulação, por exemplo. Tá? E tem essa aqui alta velocidade, né, com todo esse equacionamento, o número de Weber também. Bom? Então é isso. Só para mostrar, né, como é que funciona. Então é o seguinte. Tá, é isso. Tá. Essa é só uma explicação bem rápida, tá? De curiosidade, tá? Não pretendo cobrar nada assim sobre essa situação.
Agora eu vou falar de escoamento bifásico, tá? Eu vou mais focar mais na ilustração, mais no desenho. Como é que ele funciona? Sempre o fluido entra por baixo, né, na medida do possível, né? Não sei se tem exceções, mas a água entra por baixo e o vapor sai por cima, tá? Para quê? Porque o vapor ele é mais leve, tende a subir, né? Então, para ter maior área de contato, né, com a parede do tubo. E o que vocês podem ver na curva aqui do lado direito é que à medida que converte, né, tem a conversão do líquido para vapor, o valor do H aumenta até o ponto ótimo, aí depois, quando tem a consolidação da formação do vapor, né, o H tende até a ser mais baixo do que o líquido, tá bom? Então aqui tem a convecção forçada no líquido, aí tem a formação nas primeiras bolhas, depois a nucleação delas, formando bolsas, né, bolhas maiores, forma um núcleo de vapor aqui no meio, uma névoa, né, tipo de neblina, até formar o vapor propriamente dito. Tá bom? Acho que o desenho é bem autoexplicativo. Tá? E aí até comenta aqui sobre como calcular, né, o H, né, o H nessa situação, né, de escoamento bifásico, né, quer dizer, não bifásico, mas de escoamento, como é que se chama aqui o título, para não ter confusão, escoamento bifásico mesmo, né, onde converte líquido em vapor, né? Pensando principalmente nesse estágio intermediário de estar duas fases, né? Tem toda a formulação aqui, o X, né? Só para efeito de curiosidade, né? Um valor entre 0 a 0,8, tá? Tem toda uma explicação aqui, né? Que é, deixa eu ver o título, né? Tá, então, no caso aqui, né? Zero é totalmente líquido, até chegar a esses valores aqui, totalmente vapor, né? Aqui também é só uma ilustração, tá? Vamos partir para a condensação. Né? Falei que no vídeo anterior que ia ser rápido, né? Então vou partir para a condensação. O que acontece na condensação? A condensação pode ter, o condensado pode se formar de duas formas. Primeiro, um filme, né? Tem aqui uma placa fria com um vapor mais quente, né, obviamente, entra em contato com a superfície fria, ele forma esse filme aqui, tá? Por quê? Porque o ar mais frio, né, desculpa, o vapor mais frio, o gás mais frio, ele tende a esfriar, fica mais pesado, aí com o condensado, a ação da gravidade tende a descer formando esse filme aqui, né, essa camada. Só que dependendo das características da superfície e até mesmo do vapor, em vez de formar filme, formam-se gotas. Aí tem uma explicação aqui, tanto no nível de Cropera quanto do Sengel, que as gotas elas têm um coeficiente de transferência de calor maior do que o filme. Porque o filme, vocês estão vendo, ele lava, né? Ele limpa, ele forma uma película na superfície, dificultando a transferência de calor. Ao passo que a gota, ela pega, né, ela entra em contato com a superfície apenas parcialmente, né? Pensa numa superfície com várias gotas, né? Que nem um copo de cerveja, um copo de bebida fria, né? Cerveja, refrigerante, água, o que seja. Então, existem mecanismos, por exemplo, né, para aplicar películas. Até falo em películas de metais preciosos como ouro, enfim, tem uma explicação aqui no livro do Sengel, mas é bem mais para frente. Isso pode ser feito em algum sistema aí, um condensador, tá, um sistema especial, né, de condensação, onde prima-se muito, né, pela eficiência máxima de condensação por área, tá? Especialmente aí pensando no alto custo dos condensadores, dos equipamentos, enfim, tá? Então, até aqui, ó, até está falando aqui, mas é engraçado que o livro do Sengel aqui ele comenta sobre isso duas vezes, mais para frente tem uma explicação um pouco mais detalhada. Então, aqui, ó, como resultado, as taxas de transferência de calor, que são mais de 10 gotas, né, são mais de 10 vezes maiores do que aquelas associadas à condensação de película. Tá? Vamos ver se eu encontro aqui. Então, existem metais especiais, materiais como Teflon, que permite isso, tá? Que permite formar gotas em detrimento da formação de películas, de, de películas, né? Que nem aquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês agora. Só que
Quando se a superfície for muito grande, devido à gravidade, né, as gotas tendem a cair, e aí a tendência das gotas se nuclearem, formando uma película. Tá? Então, dependendo do tamanho, né, da geometria, né, toda essa preocupação acerca da formação de gotas torna-se inútil. A não ser que a placa, a superfície ser esfriada, né, a superfície do condensador, né, for pequena, tá? Suficientemente pequena. E também dá até para inserir, né, diz aí nesse texto aqui do Sengel, do livro do Sengel, que dá para colocar alguns materiais, né, para provocar a formação de gotas, tá? Em detrimento da formação de película, tá? Bom, de novo, né, a grande vantagem, né, dizem, né, que aí a transferência de calor aumenta, enfim, né, transferência de calor aumenta porque diminui a área superficial, né, do condensado em relação à superfície. Vamos ver se conta aqui. Mas se me encontrar não tem problema. Tá? O que importa é mostrar para vocês as fórmulas, os cálculos, etc. Né? Aqui. Aqui, ó. Condensação em gotas, né? Todo mundo sabe como é que funciona. E que mais? Aqui de novo, ó. Não existe película de líquido para resistir à transferência de calor. Como resultado, com a condensação em gotas, o coeficiente de transferência de calor pode ser alcançado com valores 10 vezes superiores àqueles associados à condensação de película. Coeficientes de transferência de calor elevados permitem aos projetistas alcançar determinada taxa de transferência de calor com uma superfície menor e, consequentemente, o condensador menor, menos oneroso. Por isso que a condensação em gotas é preferida. O desafio não está a alcançar a condensação em gotas, mas sim sustentá-la por longos períodos de tempo, tá bom? Usando teflon ou metal nobre como ouro, prata, ródio, paládio ou platina, tá? Os promotores utilizados, que é promotor de vapor, né? Desculpa, de gotas, inclui várias ceras e ácidos graxos, como ácidos oleico, esteárico e linoico. Oleico e esteárico são muito comuns em óleo de soja, milho, por exemplo, né? Óleos de origem vegetal. Eles perdem eficácia depois de um tempo em virtude da incrustação, oxidação e remoção do promotor da superfície. É possível sustentar a condensação de gotas por mais de um ano com efeitos combinados de revestimento da superfície e injeção periódica de um promotor de vapor. Tá bom? Então, é só uma curiosidade que eu achei bem bacana, tá? Para mostrar para vocês. Voltando aqui ao livro do Licoptera. Caramba. Um pouquinho. Aqui. Então, tem aqui o filme e gota. Tá? Aqui, por exemplo, escoamento de vapor, né? Quando aumenta, né, o diâmetro, né, a seção do tubo, né, ele provoca uma queda de pressão, né? Isso é muito comum em a válvula de expansão, por exemplo, de um sistema de refrigeração. O vapor ele tende a formar uma... Ah, não, peraí. Não, falei besteira, desculpa. Aqui, né, tem uma tubulação, né? Altera a seção aqui, né? O vapor forma uma névoa, né? Dando apenas um exemplo. Aqui chama de condensação homogênea, ou formação de névoa, resultante do aumento de pressão e fase da expansão. Tá? Que mais? Aqui, por exemplo, né, o líquido sendo inserido numa corrente de vapor, aí forma gotículas, né? Ou o contrário, o vapor entra numa camada de líquido, né? Formando lá, aparecendo, né? Mas fala, né? Bolhas nucleadas, né? Mas com a presença do líquido, ele tende a condensar e diminuir até acabar com essas bolhas. Então, vamos lá. Os nomes. Em filme, condensação em gota sobre uma superfície, condensação homogênea, formação de névoa, resultante do aumento da pressão em fase da expansão, e também condensação por contato direto. Tá? Então, é isso. Vamos passar aqui. Agora vamos partir para as fórmulas. Condensação em filme laminar sobre uma placa vertical. Aí mostra aqui o perfil de temperatura, perfil de velocidade, U, né? Da mesma forma aqui do capítulo anterior, tem uma temperatura TS, né? Temperatura da superfície e temperatura do vapor, né? Então, tem esse perfil aqui, né? Lógico, a temperatura da superfície menor, né? E aqui a velocidade U, né? Maior
no ponto próximo à camada limite, né, mas não exatamente na camada limite. Tá joia? Como está aqui. Só que aqui, né, tem uma outra análise, né, análise de Nusselt, que considera deixa eu ver aqui, que considera que a velocidade U é realmente máxima na camada limite, né, que nessa consideração é um pouco diferente, mas tudo bem. Aí aqui, por exemplo, é uma variação, né, dessa forma aqui, dessa curva da temperatura, e aqui de uma outra, tá? Mas assim, não muda muito não. Mas estou vendo aqui que a variação é crescente, né, obviamente, né, e aqui a velocidade também é crescente, da velocidade U. E também, tanto o T quanto o U, da mesma forma que vocês viram no capítulo anterior, né, de convecção natural, né, isso também pode ser calculados, tá? Aí estão vendo aqui, né, que o U, né, lógico que é dependente do Y, né, considerando aqui o X, né, de acordo com o comprimento da placa e o Y de acordo com a espessura da camada limite. Tá? Então, o ele depende aqui está relacionado à gravidade, né? A viscosidade dinâmica do líquido e a variação das densidades, das massas específicas. Bom, e tem toda essa formulação aqui, né, até chegar, por exemplo, essa letra, que eu, desculpa, eu não acho que é tal, não lembro, mas ele é o quê? É a vazão mássica do condensado, né, dependendo do comprimento, né, dependendo do ponto da placa, tá? Que ele está relacionado ao quê? A gravidade, massas específicas, espessura da camada limite e viscosidade dinâmica. Bom, aí no final das contas, né, tem toda aqui a formulação, né, até chegar à espessura da camada limite, que é essa aqui, né, que é delta minúsculo, né, espessura num determinado ponto, que é igual a raiz quarta de 4 vezes K do líquido, viscosidade dinâmica do líquido, K de novo, né, que é o coeficiente de condução do fluido, vezes a diferença entre a temperatura de saturação e a temperatura da superfície, vezes X, né, considerando o início da placa X igual a zero, sobre gravidade vezes a massa específica do L, vezes a diferença entre a massa específica do líquido e do vapor, vezes HFG. Tá? Só que tem uma coisa, nós estamos falando de condensação, forma duas fases, então tem um fator de correção. Tá? Então, tem uma adaptação aí do HFG, tá? E aqui não aparece, né? Por enquanto aqui nessa fórmula do ΔX só usa o H normal. Só que para calcular o H, né, que é o H que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, né, todo mundo sabe, bati aqui para os finalmente, né? Aí sim precisa da galinha FG de acordo com essa fórmula, tá bom? Então, essa fórmula aqui é usada para vocês terem uma noção, né, do calor necessário, né? Primeiro o H, né, para depois calcular a potência térmica perdida, né? Claro que eu perder ou ganhar depende do referencial, mas a potência, né, a potência térmica, né, do processo de condensação, que é igual a H. Podemos até colocar assim, né? Vai ver nos exercícios resolvidos, é muito comum dessa forma. H igual a 0,943 vezes tudo que está aqui entre colchetes, vezes K do líquido sobre L. L é o comprimento no caso, uma placa vertical, né? E aí prestar muita atenção ao H'FG. Como é que eu faço para calcular esse H'FG? Tem essa explicação de baixo, mas eu admito aqui que aqui de cima está mais didático. HLFG igual a HFG mais 0,68 Cp do líquido vezes diferença entre as temperaturas de saturação e da superfície. Tá? E aí depois de obter o H, é só jogar nessa fórmula aqui, tá? Que é a potência térmica, né, transferida. H vezes a área vezes diferença de temperatura. E para calcular a vazão de condensado, M ponto igual a potência sobre HFG. Tá? Essas duas fórmulas aqui são as populares aí, né? Vocês vão encontrar aí desde o começo desse capítulo. Com exceção, de novo, ebulição em filme e condensação é a HLFG. Tá? É bom falar isso várias vezes. Agora, até então, aqui 10.7 era o que? Condensação, né, de uma placa vertical, filme,
Isso, filme laminar sobre uma placa vertical, né? Estão vendo aqui, né, o formato, né, a geometria. Ah, existe então filme turbulento? Tem. Da mesma forma, vamos pensar no seguinte caso. Até uma certa condição é um filme laminar. Depois chama de laminar com ondulações, aí depois é turbulento. E como é que eu sei se é laminar? Como é que eu sei se é laminar com ondulações ou turbulento? Né? Então tem toda aqui uma conceituação teórica para explicar para vocês, né? Que no final das contas, vocês acabam usando essas equações aqui de baixo. Mas depois eu vou voltar para as anteriores. É o seguinte, como é que eu faço para saber se é laminar com ondulações ou turbulento? Primeiro calcule esse fator P. Esse é o livro do Icropera, no Senge eu tenho uma outra didática. Eu preferi dessa forma, né? Esse aqui é o livro, a 8ª edição do Icropera. Eu lembro que até a 6ª edição, né? Desculpa, não acompanhei a 7ª, era diferente, até a meu ver, né, mais difícil. Então, pode partir do seguinte princípio. Calcula o valor do P, que é essa fórmula aqui. KL vezes L vezes diferença de temperatura sobre viscosidade dinâmica do líquido vezes HFG vezes raiz terceira da viscosidade cinemática do líquido ao quadrado sobre gravidade. Calculo P. Aí tá. Se o P for menor que 15,8, usa essa fórmula, que corresponde ao escoamento laminar. Entre 15,8 e 2.530 é o laminar com ondulações. Usa essa fórmula. Turbulento, desde que pranto seja líquido, né? Pranto ou líquido maior ou igual a 1, usa essa fórmula. Pranto para líquido maior ou igual a 1 é os líquidos em geral, né? Porque vapor é vapor de água ou ar, não ar, né? 0,7. Então líquido é muito comum, na grande maioria dos casos, talvez quase todos, ser maior ou igual a 1. Aí tá. Para que calcular o número de Nusselt? Para obter o H, né? Então vocês calculam o P, calcula o lado direito da igualdade, né? Esse aqui, 0,953 e tal, ou esse aqui, ou esse aqui. Depois de calcular, vocês vão obter o H, porque eles vão ter, né, pega a tabela de trás lá, o viscosidade cinemática do líquido, elevado ao quadrado, gravidade, tudo isso elevado a 1/3 sobre K do líquido. E no final das contas, obter o H, para depois calcular a potência térmica, né, Q é igual a H vezes área vezes ΔT. Bom? E é isso, tá? Então, essa fórmula representa o escoamento laminar, a segunda, laminar com ondulações, e a terceira, turbulento. Só que tem uma situação, né, que não é... Eu acho que vai ser mais comum para vocês vai ser usar uma das 3 equações, tá? Agora, tem uma situação em que você consegue fazer o cálculo, né, se tiver um dado como aqui a espessura do filme, que é representado por esse delta minúsculo, tá? Então, tem algumas fórmulas que estão aqui, né? Mas, enfim. Então, como é que eu sei? Vocês calculam esse Reynolds, é um Reynolds local, Reynolds delta igual a 4 vezes vasomássica sobre viscosidade dinâmica do líquido vezes B é a largura. Ou igual a 4 vezes rho do líquido, velocidade UM, se tiver, vezes delta sobre μL, né, a viscosidade dinâmica do líquido. A partir do valor obtido aqui, você pode obter o H da placa, né? Reynolds menor ou igual a 30, essa fórmula. Entre 30 e 1.800, essa fórmula. Acima de 1.800, essa fórmula. Tá? Então, a situação onde você tem uma noção assim, das dimensões do filme, né? Delta, né? Especialmente o delta, né? Enfim, já que nessas formas que eu mostrei primeiro, não tem essas dimensões, do delta tal, e nem, nem das dimensões da placa, só o L que é o comprimento, tá bom? Bom, esse gráfico aqui é interessante para mostrar, né, como é que se comporta os números, né, ao calcular
o escoamento laminar, representado pela equação 10.38, ou laminar com ondulações, que é 10.39, né? Isto é, a partir do momento que começa a formar ondulações, né? Ela se desprende da equação 10.38, até chegar a 10.40, que já é mais irregular, que depende muito do número de Prandtl. Bom, é só uma curiosidade. E esse que está aqui no eixo Y, né, é o lado esquerdo da igualdade, dessas três equações aqui. Ok? Bom, vamos partir para os exercícios. Esse aqui, ele diz o seguinte: a superfície externa de um tubo vertical com... Ah, uma coisa, aqui, aqui parece que no Icropera não explica, mas no Sejo explica. Quando o cilindro for vertical, mas a uma dimensão larga, suficientemente larga, ele pode ser calculado como se fosse uma placa. Tá? Então, por isso que ele mostra aqui a superfície externa de um tubo vertical. Tá? Só ver uma coisa aqui, só para tirar uma dúvida. Isso, a próxima é de tubo horizontal, né? Que é esses de tubos de calor, feixes em geral, né? Deixa eu ver aqui, que só para mostrar aqui essa explicação aqui. Um momentinho, ver se encontro fácil. Porque para manejar o livro de Icropédia é muito mais fácil que manejar o livro do Sejo nesta minha plataforma, minha biblioteca. Algumas fórmulas são iguais, tá? De Icropédia, a didática muda um pouco. Tá? Aí, claro, depende de cada um, né? Da interpretação de cada um. Aqui, ó, tubos verticais. Pode ser usado para cálculo de coeficiente médio para condensação de uma película laminar, tal, desde que o diâmetro do tubo seja grande em relação à espessura da película de líquido. Aí não fala, né, a partir de quanto, né? Não tem uma fórmula para definir isso, tá bom? E aqui até fala de placa inclinada, mas a placa inclinada é tranquilo. É calcular o H, né, obtido aí, né, de uma placa vertical, vezes cosseno de θ elevado a 1/4, desde que esse θ você vai de 0 a 60 graus. Acima de 60 graus já considera uma placa horizontal. Bom, então é isso. Que mais? Vamos voltar aqui o livro do Icropédia. A superfície externa de um tubo vertical com metro de comprimento e 80, no caso 0,08 metros, metro de diâmetro externo, 80 milímetros, está exposto a vapor de água saturado à pressão atmosférica, né, isto é, 100 graus Celsius e temperatura de saturação 100 graus Celsius e uma atmosfera e é mantida a 50 graus, né? TS igual a 50 pelo escoamento de água fria no seu interior. Qual é a taxa de transferência de calor para o refrigerante? O refrigerante, no caso, é o vapor de água. E qual é a taxa de condensação do vapor na superfície? Tá? Então é o seguinte, bem simples. Tá? Aqui tem o comprimento, temperatura da superfície, diâmetro. E se tratando, né, de condensação, né, duas fases, então tem que pegar dados tanto do líquido saturado, quanto do vapor saturado. Tá? Só tem uma coisa que eu esqueci, que é o primeiro exercício de condensação, né? Primeiro, isso. Porque, vamos lá, porque tem uma outra consideração também. Porque quando estava lá ebulição, né, com exceção da ebulição em filme, né, ebulição nucleada, quando só tinha uma fase, pegava dados apenas do líquido, né, por exemplo, da água líquida, dados lá de tabela lá atrás, né, que é rodo líquido, rodo vapor, viscosidade dinâmica do líquido, do vapor, pranto do líquido, do vapor, etc. Pegava dados da água líquida, da água saturada, né? Então, por exemplo, pressão atmosférica, água 100 graus, beleza. Agora, no caso da ebulição em filme, pegava dados, né, quando, por exemplo, é rodo líquido, uma específica do líquido, viscosidade cinemática ou dinâmica do líquido, então pegava dados do líquido saturado, por exemplo, 100 graus. Agora, quando era dados da massa específica do vapor,
viscosidade dinâmica do vapor, cinemática do vapor, pranto de vapor, etc. Aí pegava dados de uma temperatura média. Por exemplo, superfície a 200 graus, líquido a 100, então pegava dados de 150. Bom, aqui, condensação, só prestar atenção numa coisa. Vapor saturado, dados a 100 graus. Então, pegar massa específica do vapor, HFG, né? Esqueci de falar, HFG do vapor. Agora, dados assim de líquido, né? Massa específica do líquido, viscosidade dinâmica do líquido, aí sim, líquido saturado, aí temperatura média. Tá? No caso aqui, 50 da superfície sendo vapor, então dados líquido saturado a 75. Tá bom? E prestar mais atenção aqui, por exemplo, HFG, né? Então pega dados aí, o HFG do vapor saturado que está a 100 graus. Tá? No caso da condensação. Vamos partir para os cálculos. Então, eu não tenho dados da espessura do filme, nem da largura, não tem, né? Porque é um cilindro, então tem a calcular o P, né? Tem a fórmula do P, né? Que é essa aqui. Cadê? Aqui, ó. Fórmula do P. E depois calcular o Nusselt. Né? Então, tem o P, aí dependendo do valor do P, você pega uma das três fórmulas. No caso, o P deu um valor de 1501, então, 1501, essa segunda fórmula aqui. Aí, calcula, né, obter o H, né, e o resto vocês sabem, né, obter a potência térmica, né, para depois obter a massa do condensado. Então, voltar àquela fórmula lá, né, calcula o P, tem essa fórmula, obter o HL, né, o coeficiente global, né, da transferência de calor nesse exercício, e depois calcular a potência térmica, tá? Conforme consta aqui nessa fórmula, né, H vezes a área, pegando apenas a lateral, né, vezes a diferença de temperatura. Aí vocês vão ver aqui o HL deu 5.300 watts por metro quadrado Kelvin e a vazão máxima 0,276 kg por segundo, 27,6 gramas por segundo. E aí até uma possibilidade de calcular o delta, né, a espessura, né? Se for pensar na espessura, lá na base, lá no final do tubo, tem essa fórmula, deu aí uma espessura bem pequena, né, 0,218 milímetros, prestando muita atenção na H'(FG, que é aquele fator de correção, né? Tem a fórmula lá em cima. Bom, aqui já está dando exemplo, né? Mas vou mostrar essa aqui, que tem tal de número de Jacobi. Aí tem uma outra fórmula que é mais, a meu ver, né, mais didática. Cadê? Mais para cima. Aqui, ó. H'(FG, não sei, faz uns 10 minutos atrás, acho, né? H'(FG igual a HFG mais 0,68 Cp do líquido vezes diferença de temperatura entre do vapor saturado e da superfície. Ok? Bom, de novo, fato de ser cilindro, então considera dados de superfície plana vertical. E aqui ele só está mostrando, né, fazendo lá, jogando vários valores, né, do comprimento, né, do tubo, né, você vê que à medida, né, que aumenta, né, a extensão do tubo, né, aumenta tanto a potência térmica quanto a vazão de condensado, mas quando alcança o escoamento turbulento, né, como usa outras fórmulas, né, você vê que tem um degrau, que é um erro, né, um erro técnico, tá? Ele não tem uma transição, né, usando essas fórmulas que eu mostrei para vocês agora, tá? Só uma curiosidade, tá? Tem um pulo, tá? Porque é teórico, né? E é isso, tá? Só aqui do lado esquerdo a potência em watts e do lado direito a vazão máxima, quilos por segundo. Tá bom? Condensação em filmes, sobre filmes radiais. Aí, né, na oitava edição tem uma novidade, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Também dá para calcular, né, o H
num tubo, pode ser tanto um só tubo horizontal quanto uma malha. Vocês vão ver aí, por exemplo, exercício resolvido aí, 400 tubos, né, uma malha 20 por 20. Tá, então tem aqui as considerações, né, só que a diferença tem o coeficiente C maiúsculo, 0,826 para a esfera ou 0,729 para o tubo, né, que é uma geometria mais comum para condensação, né, para fins de condensação. Quando, por exemplo, tem lá um escoamento de um gás quente, um vapor quente, de um condensador, né, de uma central termoelétrica, por exemplo, tá? Então usa-se um sistema de condensação passando tubos, passando água do mar ou água do rio, temperatura ambiente, por exemplo, né, por dentro, para promover aí uma queda de temperatura do vapor. E o D de diâmetro. Só que essa fórmula aqui é para apenas um tubo, mas dá para adaptar se for usar uma malha. Mas antes disso, vamos mostrar aqui o desenho, né, como é que funciona o condensado, né, a ação da gravidade, óbvio, né, tende a cair. E aí tem algumas formas aí de formação, né, de filme de condensado. Esse aqui é muito comum assim quando há uma quantidade bastante grande, né, de filme, ou ao contrário desse aqui em gotas, né, que nem explicação aí que eu dei uns minutos atrás, né, quando aplica ali uma camada especial, uma película para formar apenas gotas. E diferente, né, das edições anteriores, essa edição desse livro ele mostra que o exemplo de uma tubulação aletada. E aí tem uma fórmula específica em que leva em consideração a distância entre as aletas, que é o S maiúsculo, e a espessura, que é T minúsculo, além da diferença entre o raio do tubo sem aleta e o raio com a aleta. Tá? E aqui o filme formado de condensado. Daí vai formando bem assim transversal às aletas, né, onde há uma maior concentração do condensado. Então, o que acontece? Como é que faz para, por exemplo, como é que faz para calcular o H, né, o H global L, né, que é essa fórmula, desculpa, D, né, HD de diâmetro, como é que faz para calcular o H, ou o número de Nusselt, né, se for o caso, né, mas o exercício é mais comum, é comumente calculado esse H. Como é que faz para calcular esse H quando tem apenas um tubo? Essa fórmula. Pronto, acabou. Prestando atenção no teu H em FG, né, é condensado. Se for calcular uma malha, aí tem uma fórmula aqui, que não é essa aqui, ó. Calcula o H, multiplica por um N maiúsculo, o que é? É o número de tubos que estão numa fileira vertical. Por exemplo, uma malha de 400 tubos forma um quadrado 20 por 20, então N é igual a 20. E o N minúsculo, né, que é o expoente, está aqui, que ele recomenda um valor igual a menos 1/6. Tá? Pega o H calculado anteriormente, multiplica pelo número de tubos que estão na vertical, elevado a menos 1/6, vai dar lá um HDN, um valor corrigido. Tem um exercício resolvido, vocês vão ver daqui a pouco. Aí tem um fator de correção, que esse epsilon, quando há a presença aqui de aletas, seguindo, né, como é que se diz, né, um padrão, né, de S e de T, R1, R2. E claro, né, quanto maior o número de aletas, maior a eficiência da troca térmica, né, que nem vocês viram lá no capítulo 3 em condução. Então essa fórmula é epsilon, né, que é igual ao Tzinho, vou colocar aqui o desenho, ao Tzinho, que é a espessura da aleta, R2, né, que é o raio maior, sobre S, que é a distância entre as aletas, R1, que é o menor raio, vezes letras dos colchetes elevado a um quarto, R1 sobre R2 mais 1,02 vezes tensão superficial, né? Vezes R1 sobre ρL menos ρV vezes gravidade vezes o cubo da espessura. Também tem um exercício resolvido que mostra isso. E esse epsilon vai ser multiplicado pelo H, que pode ser tanto esse HDN, né, corrigido, né, quando há uma malha, ou quando tem um tubo só HD. Tá? Ele vai só aumentar o valor, porque aletado, a área superficial é maior. Vamos partir para o exemplo? Aqui, por exemplo, uma malha de 400 tubos, 20 por 20, temperatura da superfície igual a 25 graus Celsius, só que o diferencial é que aqui tem o vapor saturado a 0,15 bar.
É o exemplo aí de sistemas termoelétricos, tá? Onde tem turbina a vapor por condensação, que são aqueles mais modernos. Primeiro, lá na tabela, vocês vão lá procurar qual temperatura de saturação do vapor a essa pressão. Eu não sei de cabeça, chuto que seja uns 30 graus, sei lá, vamos ver aqui o que o estagiário e estagiária escreveram. Aqui tem alguns dados, né? O feixe tubular de condensador de vapor de água é constituído por 400 tubos, aí tem o diâmetro, né, 6 milímetros, tá? Que é diâmetro igual a 2R1. O que é o R1? É o raio menor. E o R2, que é o raio maior, ele é o raio 2 é 1 milímetro maior que o R1, né? Então, o R1 fazendo o cálculo aqui, né? O R1 é 3 milímetros, então o R2 é 4 milímetros. Aqui, tá. Se os tubos horizontais não aletados estão expostos a um vapor de 0,15 bar e a temperatura superficial é 25, qual é a taxa de condensação de vapor por unidade de comprimento da matriz tubular? Isto é, quilos por metro, né? E dois, se as aletas anulares têm essas dimensões, espessura e passo, determina a taxa de condensação mínima. Certamente vai ser maior, né? Então, primeiro, qual é a temperatura de saturação do vapor? A 0,15 bar. Aqui está, 54 graus Celsius. Tá, chutei 30, então errei feio. 54 graus Celsius, tá? Com a superfície a 25 graus Celsius, então obviamente vai condensar. Tá? Aí pega, né, dados de vapor saturado, né, a 54 graus Celsius, né, que todos aqueles aqui tem o subscrito V, né, além do HFG também. Então, é massa específica do vapor, além da tensão superficial. Né? Então, vamos lá. Na condensação, que dados que eu pego do vapor saturado? HFG, coeficiente de tensão superficial e quaisquer dados que tem o subscrito V, massa específica, viscosidades, enfim. E os outros lá que tem o subscrito L de líquido, aí pega dados de uma temperatura média. Então, por exemplo, a temperatura da superfície é 25 e do vapor saturado é 54, aí vai ser lá para... Deixa eu ver, 30... Aí faz os cálculos aí faz os cálculos depois, né? 30 e alguma coisa, acho que uns 40, né? 39, 40 graus Celsius, né? Aqui, ó, 312,5 Kelvin. Aí obter a massa específica do líquido, viscosidade dinâmica do líquido, K do líquido, CP do líquido. Ok. Pego aquela fórmula, aquela primeira fórmula do H do tubo horizontal, como se fosse um tubo só, calcula, prestar atenção no HLFG. Tá? É uma equação grande, mas vocês são alunos de TC2, vocês manjam pra caramba, vocês são atenciosos, né? Sabe usar a calculadora científica, para vocês vão tirar de letra. C igual a 0,7729, por quê? Tem aqui na explicação. Para tudo. Se fosse C, era 0,826. Tá bom. Que mais? Estão vendo aí que não fico falando beabá das fórmulas nos exercícios, né? Então, o HD deu, o H, 10.980 watts metro quadrado Kelvin. Ó, vou falar uma coisa, pode parecer besta, mas prestar muita atenção, tá? Esse aqui é um livro em português do Brasil. Nos últimos anos que eu tenho dado aula de TC2, às vezes eu recorri a livros em inglês. Os exercícios, na mesma edição, exercícios iguais, explicação, quase tudo igual. Só que, padrão brasileiro, usa-se ponto para milhar e para casas decimais a vírgula. Agora, nos livros confeccionados nos Estados Unidos, é diferente, tá? Dos milhares é vírgula e casas decimais é ponto. Tá? Então, aqui no caso é 10.980 watts, metro quadrado Kelvin. Aí tem aquela fórmula, né? Por causa do feixe, né? Então, é 10.980 vezes 20 elevado a menos um sexto, que o escritor lá recomenda. Aí, até diminuiu.
para 6.667 watts metro quadrado Kelvin. O que? O coeficiente convectivo. Tá? Claro que com quanto maior o número de tubos, maior é a convecção, maior é a condensação, óbvio. Mas aqui está dizendo que diminui o valor por tubo. Por quê? Porque há interferência por exemplo, quando tem lá a condensação do tubo que fica lá em cima. Parece que é um tubo só, mas os de baixo, eles recebem o condensado dos de cima, e claro, né, que ao receber condensado de cima, a tendência é alterar. Então, os tubos que estão embaixo não vão condensar da mesma forma que o de cima, porque o filme de condensado até atrapalha, porque ele ocupa a superfície dos tubos. É que nem a história lá do filme de condensado versus gotas. Agora, a taxa de condensação por unidade de comprimento dos tubos, né? Que é a fórmula. Deixa eu ver se eu lembro aqui a fórmula. Não, aqui não. Tá, aqui não aparece. Pensei que aparecesse. Mas tudo bem. No caso, né? No caso, pega aqui o H, né? Que é o HDN, né? Que é o coeficiente de transferência de calor por condensação nessa situação. Só que são 400 tubos, né? Até colocou aqui, né, N vezes N, 20 vezes 20. Então, a vazão mássica, o que é? A vazão mássica é M ponto igual a potência, né, sobre o HFG, tá? É que aqui já está mastigado, tá? Então, aqui o que acontece? Nesse exemplo específico, é massa específica, desculpa, massa específica, é a vazão mássica, né, que é representada por esse livro por M ponto, igual a potência, né, que é o Q, que é representado por 400 tubos, né, 20 vezes 20, vezes o que é o Q? É o H vezes área vezes ΔT. A área é π vezes d. Por que não tem o L de comprimento? Porque está perguntando a potência por comprimento de tubo, né, do comprimento do feixe de tubos. E depois, né, a quanto de condensado por comprimento de feixe de tubos. Por isso que não colocou L aqui. Então, é N vezes N vezes Q sobre HFG. Também H'(FG). Então, tem que fazer o cálculo, né, converter o H em H'. Por quê? Porque é condensado. No final das contas, deu 0,594 quilos por segundo, né, que é uma vazão mássica, vezes metro, por metro. A primeira parte do exercício está concluída. Agora parte para a segunda, que é aquela dos tubos aletados. Aqui, ele tem essa fórmula, né, que é toda complexa, que é essa aqui. Aí é só jogar os valores, né? Esse aqui, sigma, é coeficiente de tensão superficial, né, que pega lá de tabela, né, para dado do vapor saturado, né, que eu falei para vocês. Então, é o seguinte, joga os valores, né, que foram pegos, esse aqui, o sigma, né, coeficiente de tensão superficial pega da tabela, os raios, o T é dado no exercício, o L e o V pega lá da tabela, S foi dado no exercício, enfim, aí calcula tudo, né? E aí, no final das contas, se epsilon é igual a 1,44, isto é, com as aletas, a troca térmica vai aumentar em 44%, o que antes era, por exemplo, no caso aí, a formação de condensado, né, sem as aletas era 0,594, com as aletas aumenta para 0,855. Embora esse trocador de calor seja mais caro, né, devido aí à maior dificuldade de confecção, né, ele diminui a área necessária, né, o espaço necessário. Ainda mais pensando aí numa aplicação, por exemplo, móvel de um navio, talvez, né, ainda mais tratando aí de uma grande central elétrica, aí o volume tem que ser restrito, né, senão fica um condensador muito grande, então usa tubos com aletas. Questão de economia de espaço. Tá bom? Então, esse era o intuito. Tá? Então, assim, basicamente, né, sobre este exercício é isso.
Aí tem um outro tópico, esse aqui vai ser bem mais rápido, tá? Condensação e tubos horizontais, né? Que é, por exemplo, um tubo com vapor, né? Escoamento de vapor, né? Da caldeira para uma máquina térmica qualquer, né? Enfim, um sistema de acionamento, né? Que até nos vídeos anteriores falei que pode ocorrer formação de condensado devido à falha da troca térmica, deficiência do isolamento térmico, ou coloca um vapor a uma temperatura muito baixa, aí forma esse condensado nesta geometria aqui. E também dá para calcular o Nusselt, e de consequência o H. Aí tem toda essa formulação, a diferença é que tem esse X aqui, XTT, o X é o título. Tá? Então, por exemplo, se aqui tem um circuito de vapor, se não forma condensado é porque não tem troca térmica. Então, se não forma condensado, então aqui o Nusselt é igual a zero, né? Porque o XTT é infinito. E o XTT é infinito, tem que prestar atenção na fórmula. O XTT é infinito porque o X é igual a zero. Tá? Então, no caso, o x é igual a zero, está até explicando aqui, né? Se o x for igual a zero, né, que não tem, né, condensação, se aqui x for igual a zero, o xTT vai ser infinito, né, porque o zero está no denominador, então o xTT vai ser igual a infinito aqui, por fato está no denominador, então o Nusselt é igual a zero. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, para convecção monofásica e líquido, x igual a zero, xTT infinito, enfim, né? Então, é só para mostrar para vocês, né, assim, só de curiosidade, né, só para... E olha que são as geometrias, as situações mais simples, né, vocês viram lá. Condensado e placa vertical, que é a mesma fórmula aqui de cilindro vertical. Cilindro horizontal, né, e no livro do Sengel tem até lá de placa inclinada, que é o mesmo conceito se fosse um cilindro inclinado. Então dá até para fazer os cálculos, né, comparando, né, qual é a melhor forma, qual é a condensação mais efetiva? Tubos na vertical, né, inclinadas ou na horizontal? Pode fazer dessa forma. Tá? Isso tudo se o condensado for formado na superfície externa. Nesse caso aqui é num tubo, né, vazado. Então, a condensação é interna, que é típico de sistemas de vapor, né, com risco de formar condensado. Qual o grande problema de formar condensado? Corrosão. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui lá do livro do Sengel. O Sengel tem bastante, tem vários exemplos que eu achei muito legais, tá? Só que assim, pelo fato de ter feito todos esses comentários aqui com vocês, agora, né, do livro do Icropera, eu não sei se compensa discutir exercício por exercício do Sengel, porque para não ficar repetitivo, né? Aí tem alguns exemplos aqui, deixa eu bater o olho aqui e ver se vale a pena ficar falando, mas se vocês tiverem dificuldade, né, eu achei bastante didático, vocês podem ver. Aparentemente aqui é a mesma coisa aqui do livro do Icropera, então não compensa ficar falando. A diferença é que tem um exercício resolvido com vapor e placa inclinada, mas é só pegar a fórmula lá da placa vertical e multiplicar por cosseno de θ elevado ao quarto. Então aqui é tranquilo, né? O resto é tudo igual. Condensação de vapor em tubos horizontais, né? Não tem muito o que falar, são as mesmas fórmulas do SEN, do Icropera tem no Sengel. Aqui também, né, no Sengel também tem as malhas de tubos horizontais e até mesmo dentro de tubos, né, que eu comentei agora há pouco. Tá? Só que aqui a diferença é que do Sengel não tem o esquema dos tubos aletados, tá? Que, como eu falei, o livro de Icropera na sexta edição não tinha. Aqui condensação em gotas de novo, né, que eu tinha comentado com vocês, e até o cálculo do H. Tá? Parece ser bem simples, né? Temperatura de saturação é maior que 100 graus, então usa um valor fixo, 255.310 watts por metro quadrado Kelvin. Mais simples impossível, né? E pelo que eu estou vendo, os livros do Sengel tem sempre um tópico de interesse especial, né? Transferência, por exemplo, nesse caso aqui. Bom, não vou cobrar em prova, né? Mas só de curiosidade. Transferência de calor, escoamento bifásico sem ebulição, né? Que muito comum, por exemplo, escoamento de óleo e gás, né? Por exemplo, você faz lá
a captação, né, a prospecção do petróleo e gás, e aí lá no fundo lá no subsolo, né, tá pressões, o petróleo e gás estão a pressões e temperaturas muito maiores, né, eles vão subir, a tubulação, aí passa pela tubulação, né, a tubulação sai do subsolo e entra no espelho d'água, né, e a água muito mais fria, né, porque lá embaixo a água está a temperaturas muito baixas, então tem uma alteração inevitável, né, uma alteração da temperatura do petróleo e do gás, e até colocam um tubo, né, com resistências elétricas, né, para evitar uma queda muito grande da temperatura, né, porque senão vai começar a formar, como é que se fala? Às vezes pode formar condensados, né, dentro do circuito, por causa do gás natural, e até formar sólidos, devido aos vários pontos de solidificação dos vários derivados do petróleo. Tá? Por exemplo, formação de parafina, tá, de vaselina, tá? Devido aí à queda da temperatura dessas frações dentro do petróleo. Tá? Então aqui tem toda uma explicação para quem tiver aí curiosidade, isso é no livro do Senjo. Bom, eu vou parar por aqui. Tá? Ebulição e condensação é isso. Tá? Acho que é até mais simples, mais curto que capítulo 9. Então, qualquer dúvida, estou à disposição aí. Tá? Um grande abraço e até mais. Deixa aqui. Tá, um pouquinho. Acho que agora vai fechar.